BPW no Brasil existe desde a fundação da BPW São Paulo, que completa 50 anos neste ano de 2025. Nós estamos em 28 cidades e somos em 1.063 associadas ao total. Todos os anos realizamos um evento nacional que se chama CONFAM, que é a Convenção Nacional das Associações de Mulheres Profissionais do Brasil. No mundo, estamos em 120 países e somos ao total em 25 mil associadas. É uma gama de oportunidades imensa. Você encontra Irmãs BPW em qualquer lugar do mundo. E aqui no CSW, onde nós estamos trabalhando nesses dias, nós podemos fortalecer todos esses laços.